eu quero falar com vocês sobre duas coisas que precisamos ter para crescermos espiritualmente. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa estar atento a essas duas coisas na sua vida. E você proteger essas duas coisas para que você possa crescer espiritualmente. E aí, quando eu falo crescer espiritualmente, eu preciso explicar isso para você entender o que é crescer espiritualmente. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Uns têm crescido muito no seu corpo. Fala a Deus. Nós não temos problema para crescer no corpo. Incrível. Nós temos a nossa alma e nós temos o nosso espírito. Aonde Deus fala conosco, aonde as coisas espirituais acontecem, não é no corpo, não é na alma, é no espírito. Por isso que a gente precisa fortalecer o nosso espírito para ter um relacionamento com Deus. Não tem como nós termos um relacionamento com Deus vivendo no natural. O que é viver no natural? É você fortalecer a sua alma. É você cuidar apenas do seu corpo. Você vai limitar Deus na sua vida. Você só vai ter um relacionamento profundo, você só vai enxergar as questões e as verdades espirituais quando você desenvolver, crescer espiritualmente, quando você fortalecer o seu espírito. É assim que a coisa funciona. Muitas vezes as pessoas confundem isso, porque a nossa alma, ela às vezes nos engana achando que a gente tem um relacionamento com Deus. Olha que interessante isso. Eu estava preparando essa palavra e Deus começou a ministrar ao meu coração, né? Por que algumas pessoas elas falam que tem Deus, mas elas não avançam em Deus? Porque é um alívio de consciência que ela não está longe de Deus, mas ela está. Porque só tem uma maneira de você ter um relacionamento com Deus, é você despertar o seu espírito, porque você tem um espírito. Só que esse espírito, ou ele despertou, ou ele está morto. É o que a palavra diz, não é coisa da minha cabeça. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2. Olha o que a palavra de Deus diz. Efésios, capítulo 2. E vos, a partir do versículo 1, e vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhaste conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É interessante esse texto aqui porque explica, você vê, essa semana teve uma conferência satânica em Massachusetts. O que leva uma pessoa a adorar Satanás? A resposta está aqui. No passado, quando o seu espírito ainda não vivificou, ele não foi despertado, ele continua morto. Morto para quê? Para os pecados e pelas transgressões. E se o espírito está morto, o que vai acontecer? Nós vamos caminhar conforme o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados,
Paulo está falando ali para a igreja: olha, antes de seu espírito ser vivificado, você ter esse encontro com Jesus, no passado, nossos desejos eram da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e da nossa mente, ou seja, nós éramos guiados pela nossa alma, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também estão. Quando o nosso espírito está morto, nós não somos filhos de Deus. Às vezes essas palavras podem parecer duras, mas a verdade, ela é dura. A gente não pode ficar passando panos quentes. Mas quando nós buscamos a Deus na alma, nós achamos que somos filhos de Deus. Não somos. Deus nos criou corpo, nos deu uma alma, uma personalidade, uma mente, colocou emoções em nós e colocou um espírito para se relacionar com Ele. Esse espírito, por causa do pecado, quebra isso e ele fica morto. Agora ele precisa ser vivificado. Deus, ele só começa a operar em nós quando esse espírito se desperta. Enquanto isso, ele está morto. E aí explica a razão de muitas coisas que acontecem no mundo. Nós andamos no passado conforme o mundo ditava, conforme o príncipe das potestades indicava. Por isso a gente vê tantas ideologias hoje sendo implantadas no mundo. Por quê? Não é o espírito que está operando, é outro espírito. Versículo 4: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, o que ele fez? Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quando ele, ainda que a gente estava morto pelos nossos pecados, ele nos alcançou e nos vivificou o Espírito. Esse é o momento do novo nascimento que nós tivemos. É aqui quando o Espírito vivifica. Aí o Espírito começa a viver. A gente nasce de novo. Esse é o momento do novo nascimento. E aí o que acontece? Nesse novo nascimento, você só tem duas opções. Então, se um dia você estava com o seu espírito morto, você não conseguia enxergar as coisas espirituais, porque seu espírito está morto. E Deus, ele fala no nosso espírito, porque ele é espírito. Nesse momento que, se você teve um encontro com Deus, você entendeu essas verdades espirituais, ele vivificou, você teve um novo nascimento, a partir desse momento, você começa uma nova vida espiritual. Nesse momento, você só tem duas opções: ou você cresce espiritualmente, ou você fica parado aqui somente na experiência do novo nascimento. Só tem duas opções. Talvez teria uma terceira: você caminhar devagarinho, mas é tão ruim quanto ficar parado. Ou a melhor opção e o esperado de Deus para nós é, a partir que nosso espírito foi vivificado, crescer espiritualmente. Crescer, não ficar parado. Essa semana a gente teve uma experiência muito bacana em casa, né? Porque a gente estava recebendo uns hóspedes, um casal de passarinho, que dominou meu forno de pizza.
Não podia fazer pizza, porque os passarinhos estavam... Eu só não tirei eles porque eles estavam cumprindo a palavra de Deus de crescer e multiplicar. Então, deixei lá eles acasalando e multiplicando. Saiu 5 ovinhos ali no ninho. E aí, o que me chamou a atenção, entre tantas as coisas e que tem a ver com essa palavra? Que os filhotes, eles nasceram. Como você nasceu espiritualmente um dia, se teve esse encontro com Jesus, e Ele vivificou seu espírito, você teve um novo nascimento, os passarinhos nasceram. E foi uma cena assim tão bonita, quando os passarinhos ficaram um período ali sendo alimentados pelos pais, de maneira assim, que a gente falava, como é que pode, né? Um passarinho, um ser humaninho desse, tão pequenininho, como ele entende que tem que alimentar os filhotinhos? Tinha dias que estava chovendo forte e eles não paravam de trazer comida, os dois, o casal, trabalhando juntos em equipe para alimentar os seres humaninhos que estavam nascendo ali, os filhotinhos. Mas a partir do momento que eles começam a crescer, foi uma cena linda, eles começam a sair do forno, pequenininho, e dá o primeiro voo. E eles voam e vão embora. Deixa o ninho. Eles nascem para voar. Quando Deus vivifica o seu espírito e você nasce de novo, para quê? Não é para você ficar lá no ninho recebendo alimento. É para você voar. É para voar espiritualmente. Até as asas do Espírito. É para isso que nós fomos vivificados. Mas muitos de nós não desejam esse crescimento. E vive naturalmente. E continua ali no ninho. E quer receber alimento. E se não vem o alimento, reclama. Mas o propósito é voar. O propósito é voar, não é ficar no ninho. Entenda isso. Então, uma coisa interessante sobre ficar parado é que você fica parado, mas o tempo não. Você está parado, a vida está acontecendo, coisas estão acontecendo. Ninguém vai parar, o mundo não vai parar se você parar. Percebe como não é um bom negócio ficarmos parados ou andarmos muito devagar. A gente tem que voar, a gente tem que crescer. Então, quando a gente tem esse novo nascimento, a gente só tem essas duas opções: ou a gente para na experiência, ou a gente decide crescer espiritualmente. E é isso que eu quero conversar com vocês, já que vocês entenderam o que é crescer espiritualmente. Tem duas coisas essenciais para o seu crescimento espiritual que você precisa preservar, que realmente faz a diferença no seu crescimento espiritual. Primeira delas é a fé. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ver uma história para a gente entender sobre fé. 1 Samuel, capítulo 17. Essa é uma história conhecida, mas eu faço questão de ler para a gente
gente vê na palavra história, não porque você conhece, porque ouviu alguém falar. Mas é uma história bastante conhecida. Esse personagem é bastante conhecido. E olha só, 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 1, começa a nos narrar uma história dizendo o seguinte: Ora, os filisteus reuniram os seus exércitos para a batalha. Estavam reunidos em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. E Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acamparam junto ao vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam de pé sobre um monte de um lado, Israel estava de pé em um monte do outro lado. Entre eles havia um vale. Então cada exército estava num morro de lá, e aqui tinha um vale enorme. E ali saiu do acampamento dos filisteus, a Bíblia fala, talvez a sua versão esteja aí, um guerreiro. Na minha está um campeão. Campeão é o melhor. Só tem um campeão. Você vai lutar, vai para uma luta de jiu-jitsu ou boxe, vai sair um campeão. Quem? O que for mais forte, o que estiver melhor preparado. Saiu esse campeão, esse guerreiro, o nome dele era Golias, de Gate, cuja altura era aproximadamente uns 2,90 metros. O cara tinha uns 3 metros de altura. E ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça, estava armado com uma capa encouraçada. O peso dessa capa era de aproximadamente 60 quilos. Imagina você carregar uma capa de 60 quilos e a proteção que aquilo te trazia. Você precisava ser muito forte mesmo. Esse era o cara que estava ali se apresentando. E ele tinha caneleiras de bronze sobre suas pernas e um dardo de bronze entre os seus ombros. O cara era um lutador, era um guerreiro, ele estava bem equipado. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava mais ou menos 7 quilos de ferro. E um que portava um escudo ia diante dele ainda para proteger ele. Era uma máquina. E ele se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel e disse-lhe: Por que saíste para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu? E vós, servos de Saul, escolhei um homem para vós e deixe-o descer até a mim. Então, ele estava lá de cima do monte e falou assim: escolhe um homem, vamos lá embaixo e vamos ver, vamos encarar essa. Versículo 9: Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis nossos servos e nos servireis. Vocês estão entendendo a situação difícil que ele estava enfrentando ali? Você já recebeu uma ameaça? Já foi ameaçado? Já ficou com medo de alguma situação? O povo de Israel estava vivenciando isso. Alguém estava ameaçando eles de dominar eles e de eles perder tudo o que eles estavam tendo ali, se tornarem escravos deles, dos filisteus. Versículo 10: E o filisteu disse: Eu desafio os exércitos de Israel nesse dia, dai-me um homem para que possamos lutar. Quando Saul e todos de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, o que aconteceu com eles? Eles ficaram desalentados e grandemente temerosos.
Eles ficaram com medo. Ora, Davi era o filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos. O homem seguia entre os homens como um velho nos dias de Saul. E os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul para a batalha. E os nomes dos teus filhos eram Eliabe, o primogênito, e depois dele Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiram Saul para a batalha. Davi, porém, foi e retornou de Saul para alimentar as ovelhas do seu pai em Belém. E o filisteu se aproximava pela manhã e ao anoitecer, e se apresentou durante 40 dias. Não foi apenas uma afronta. 40 dias sem uma solução. E aquele homem forte, imbatível, ninguém conseguia vencer Golias, ameaçando o povo. 40 dias. Quanto tempo faz que tem algo atormentando você? Uma batalha que você está de frente dela já há muito tempo e o inimigo tem afrontado. Passa mês, passa outro mês, passa ano e ele está ali. Você não vai conseguir. Você não vai ter. Esse povo de Israel estava passando por isso. Eles dormiam preocupados, amanheciam já recebendo uma ameaça. E quando a gente está envolvido numa situação, a gente não consegue enxergar uma saída. Enquanto a gente está ali, por isso que é importante a gente ter alguém na nossa vida para nos ajudar, que esteja de fora para falar, ó, calma, não é assim. Porque tem momentos que a gente está envolvido na situação, a gente não consegue enxergar a saída. Eles dormiam preocupados, e agora? O que vai acontecer com a gente? Todo mundo estava com medo de enfrentar. Pense naturalmente. Pense numa pessoa forte hoje. Me diga um homem, um cara imbatível. Já que eu fui no tempo da Melicinha, deixa eu voltar então um tempo atrás. Mike Tyson. Mike Tyson era um cara que era nocaute. Toda luta era nocaute. Ninguém conseguia bater no cara. Era subir e apanhar, era subir e cair. O cara era muito forte. Golias não tinha como derrubar ele. Aí quem é o louco de subir no ringue com o Mike Tyson? Percebe que na nossa vida é assim que acontece? Aquele povo, ele estava ali e falava, o que nós vamos fazer? Quem que vai lá? Tem alguém aqui entre nós que quer ir lá lutar com ele? Ninguém queria. Por quê? Porque ele estava olhando um gigante ali, um cara muito forte que é impossível matar o cara. É entrar para morrer. E a gente não quer morrer. E qual que é a solução? Não sei. Vamos pensar amanhã o que fazer? Vamos. Chegava no dia seguinte, Golias ia lá. E aí, cadê o cara? Manda aqui, vamos resolver isso. Vamos lutar. Se ele me matar, nós vamos ser seus servos. Se eu matar ele, vocês vão ser nossos servos. A probabilidade de ganhar de Golias era muito pequena, talvez 1%. Como enfrentar essa situação? Como enfrentar a situação que você está passando? Como? Versículo 16.
17 agora. E Jessé disse a Davi, o seu filho: toma agora para os teus irmãos essa comida aqui e leva para ele lá no campo de batalha. Carrega esses 10 queijos até o capitão de 1000 e observa como vão os teus irmãos e toma deles garantia. Então o pai de Davi falou assim: vai lá, alimenta e dá uma olhada, vê se seus irmãos está tudo bem lá, porque a situação estava meio grave, estava difícil. Deixa eu pular aqui porque a história, senão não vamos terminar. E Davi, ele pegou, foi lá para o campo de batalha, e no versículo 23, enquanto Davi falava com eles, eis que surgiu ali o guerreiro, o campeão, o filisteu de Gate, de nome Golias, do exército dos filisteus, e falou segundo as mesmas palavras, e Davi as ouviu. E quando viram um homem, todos os homens de Israel fugiram dele, e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram: viste esse homem que surgiu, esse animal, esse matador de criancinha? Certamente ele subiu para desafiar Israel, e será que o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. O rei estava tão desesperado, querendo resolver, que ele deu uma recompensa. Quem for lá lutar com ele e vencer, vai se tornar rico. E mais do que isso, vai entrar para a família real, vai casar com a minha filha. Esse é o prêmio. Mesmo com um prêmio desse, olha, sua vida vai mudar. Você não vai precisar mais pensar em dinheiro. Você vai se tornar rico a partir de amanhã. Você só precisa lutar com aquele rapazinho ali. Se você voltar vivo, sua vida vai mudar. Mesmo com uma recompensa dessa, mesmo querendo ter a oportunidade de casar com uma princesa, ninguém queria ir. Ninguém queria ir. Agora, versículo 26. E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, remover a vergonha de Israel, pois quem é esse filisteu incircunciso, para que grite desafio aos exércitos do Deus vivo? Ninguém queria lutar com esse homem. Toda vez que Golias vinha e afrontava, o texto que nós acabamos de ler, os homens fugiam, ficavam com medo. Aí Davi, um rapazinho, fraco, novo, ele chega e fala assim: gente, quem é esse cara que está afrontando a gente? Vocês estão doidos? Vocês vão deixar quieto? O que é isso se não for fé? Percebe que se você quer crescer espiritualmente, não tem como se você não tiver fé. Porque quando nós não temos fé, o que acontece? Nós vamos olhar as circunstâncias, nós vamos deixar o medo nos dominar, nós não vamos ter esperança. Mas quando nós temos fé, o que é fé? É você crer naquilo que você não consegue ver, é você acreditar naquilo que é improvável.
Davi não fazia parte do exército de Saul. O exército de Saul era feito de homens treinados, preparados para a guerra. Davi não fazia parte daquele ambiente. Ele cuidava das ovelhas do pai. Como que um menino que cuida de ovelha, que não é guerreiro, não faz parte da elite, ele vê uma situação dessa onde todo mundo está com medo, e ele chega e fala assim: espera aí, está errado isso. Por quê? A fé. Davi não estava confiando nele. Os homens, o exército, inclusive o rei, que o povo pediu para Deus, que era suposto cuidar do povo e lutar pelo povo e defender o povo, estava com medo. E Davi, um pastor de ovelhas, ele fala: quem é esse sujeito ali? Quem é esse sujeito que está falando essas coisas? Não. Está errado, vamos resolver essa situação. Quando a fé entra no seu coração e você crê naquilo que você não está vendo, mas você crê em Deus, que é Ele que pode fazer, mesmo que você esteja indo na contramão, você vai vencer o inimigo. Agora, sem fé, você vai ficar com medo. Você vai ser como a maioria das pessoas que estava ali debaixo de Saul, com medo. E o povo lhe respondeu dessa maneira, dizendo: assim será feito ao homem que o matar. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens. E a ira de Eliabe acendeu contra Davi e lhe disse: por que desceste para cá? Quer dizer, quando o irmão viu Davi se posicionando em fé para mudar aquela situação, ainda tentaram abafar ele. Os irmãos falaram: sai daqui, Davi, você é louco, o que você está fazendo? Você é um menino, você cuida de ovelhas, não fala besteira, escuta. Quando nós temos o espírito de sabedoria e revelação, a gente tem discernimento quando é algo que vem de Deus e a gente fica quieto. Às vezes, tem pessoas improváveis que você fala: não quero nem ouvir o que essa pessoa está falando. Mas às vezes eu paro e ouço o que ela está falando. Porque o Espírito dá discernimento quando está vindo dele. Davi estava sendo guiado por Deus ali para salvar aquele povo. E as pessoas queriam abafar. Por quê? Porque não enxergava espiritualmente a situação. Quando nós não estamos maduros espiritualmente, nós vamos agir na nossa carne, na nossa alma. E aí que nós vamos fazer decisões erradas. E aí essas palavras de Davi chegou até os ouvidos de Saul, e Saul mandou buscar Davi. E Davi disse a Saul: que não fale o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá e lutará contra esse filisteu. Quando nós estamos em fé, nós vamos para cima. A gente não chora, a gente não lamenta, a gente não fica na posição de vítima. A gente confia no Senhor e vai. Por quê? A gente sabe quem está conosco. É fé. Isso é fé. Isso é fé. E Saul disse a Davi: tu não estás apto para ir contra esse filisteu. Quando nós estamos cheios de fé, sempre vai chegar alguém e vai falar:
Não é bem assim. Olha, cuidado, você é louco, você é louca. E vai tentar apagar a chama do Espírito que está fluindo dentro de você, que está queimando. A fé nos faz fortes, nos torna um guerreiro maior do que o Golias. Isso a fé faz. Mas as circunstâncias, as pessoas vão tentar ainda tirar isso. Versículo 34, Davi disse a Saul: o teu servo cuidava das ovelhas do seu pai, enquanto apareceu um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí atrás dele, e o feri, e o livrei da sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu o peguei pela barba, e o feri, e o matei. Davi falou assim. Davi estava fazendo o que o rei deveria ter feito com ele. Davi estava confortando, falando: Saul, eu vou resolver o problema. Você está olhando para mim, você não está dando valor nenhum. Porque você está olhando para a minha aparência. Você não me conhece, você não me conhece. Deixa eu te falar uma coisa. Está certo, eu sou pastor de ovelhas. Ninguém dá valor para um pastor de ovelhas. Ninguém dá um valor para um pastor de igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa. Enquanto eu estava lá cuidando das ovelhas e ninguém dava valor, eu estava protegendo as ovelhas. E teve um dia que um urso, um leão, tentou pegar uma delas. Sabe o que eu fiz como pastor de ovelhas, que ninguém valoriza? Eu lutei para defender aquelas ovelhas. E eu matei os dois. Tanto o leão quanto o urso, eu matei. Para quê? Para proteger a ovelha. Eu sei que eu não sou ninguém. Eu sei que eu sou improvável. Mas eu estou aqui em nome do Senhor. Percebe que esse posicionamento, essa fé, muda tudo. Muda toda uma circunstância. Às vezes você tem arrastado coisas porque você ainda não se posicionou nessa fé. Espera aí, não é assim não. As coisas vão mudar agora. As coisas vão mudar. Davi fez isso. Versículo 36. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso. Quando ele diz isso, ele está dizendo assim, ele tem um discernimento espiritual aqui. Porque quando você pertencia ao povo de Deus, como sinal, você se circuncidava, que você agora pertencia àquele povo de Deus. E aí quando ele fala filisteu incircunciso, ele está falando, esse sujeito que não está longe de Deus, não pertence a Deus. Está desafiando o exército do Deus vivo. Não faz sentido. Satanás tem desafiado você, tem te afrontado, e você é um filho e filha de Deus. E está com medo das afrontas de Satanás na sua vida. Ative a sua fé, Espera aí, abre os olhos espirituais. Por isso que a fé é um aspecto na nossa vida que faz a gente crescer espiritualmente. Quando a gente cresce espiritualmente, nós nos tornamos fortes espiritualmente. Sem fé isso não é possível. A fé que vai falar, peraí, não é assim. É você tomar o controle das circunstâncias. É o que Davi estava fazendo.
fé nos leva a vencer nossas batalhas. Eu estou avançando no tempo e eu não quero, vou ter que parar. Mas eu quero parar fazendo uma reflexão prática. A gente está usando esse pano de fundo aqui da história de Davi. Mas a gente tem que trazer para a nossa vida. Como aplicar essa fé? Quando a gente passa por essas dificuldades, é a prova, é o momento que vai fazer a diferença na nossa vida. O Juninho estava aqui dando o testemunho dele antes de começar o culto. Quando tudo está bem, a gente não precisa tanta fé. Mas aí quando você vai fazer uma cirurgia, ali começa a sua alma a ficar agitada. Quando você tira a roupa e coloca aquele aventalzinho, que só tem um rasgo atrás, que você manda toda a equipe, vai indo na frente, deixa eu por último, você não quer que ninguém fique atrás de você. Nessa hora, suas emoções começam a ser atacadas. E aí vem o medo, vem a afronta. E aquilo começa a te dominar. É nessa hora que você precisa colocar fé. Se você está forte espiritualmente, você consegue colocar isso. Mas percebe que é no dia a dia que a gente tem que aplicar as verdades espirituais na nossa vida. Não é fácil. Mas nós temos que ser como Davi. Quem é esse doido que está, esse incircunciso aí que está falando contra nós? Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Espera aí. Deus está cuidando. Deus está cuidando de mim. Eu vou entrar naquela cirurgia. Olha o que é a fé. Eu vou entrar naquele centro cirúrgico. E Deus vai me operar. Deus vai usar o médico, o anestesista, os enfermeiros. Ele vai usar essas pessoas por mim. É você aplicar a fé. Não é pensamento positivo. Mas a fé é crer em Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Porque você não crê nele, você não crê que ele é que pode operar. São nessas circunstâncias que a gente precisa colocar fé. Mínimas circunstâncias. Não fique esperando aplicar a fé quando algo grande acontecer na sua vida, nas pequenas coisas. Por quê? Porque você está forte espiritualmente. Você está forte. Semana que vem a gente continua essa palavra. Quero falar um pouquinho mais só sobre fé. E falar sobre o segundo aspecto, sobre o que a gente precisa manter para a gente crescer espiritualmente. Por hoje, eu quero encerrar a gente relembrando a morte e a ressurreição de Jesus através da ceia do Senhor, que é um momento que nós devemos aplicar a fé. Você pode vir para a mesa do Senhor naturalmente, porque você aprendeu que a gente faz de vez em quando. Aqui como igreja a gente faz uma vez ao mês. A gente participa da ceia do Senhor. Você pode vir automático, porque você aprendeu isso. Mas você pode vir cheio de fé, porque você é um ser espiritual. E o que é vir para a mesa do Senhor cheia de fé? É você crer que Deus te amou de tal maneira que Ele foi capaz de enviar o seu próprio Filho para morrer no seu lugar, porque você estava condenado à morte.
E ele morreu no seu lugar e levou os seus pecados sobre ele, que não tinha pecado nenhum. E aí você olha e fala: eu creio nisso. Isso é fé. Jesus, ele foi morto, o sangue dele foi derramado para me salvar. Para me salvar. Quando você vem para ser do Senhor com fé, você não estava lá, você não viu. Você não viu Jesus sendo crucificado, mas você lê na palavra dele que ele foi, e você crê. E você crê. A fé, ela faz toda a diferença na nossa vida espiritual. Nós, como cristãos, nós não andamos naturalmente. Nós temos que andar no sobrenatural. Nós cantamos uma canção dizendo: eu lamento. Maria, põe aquela outra canção que nós cantamos, por favor. Só quero a ti. Nessa canção, uma parte nós falamos, nós louvamos ao Senhor: eu lamento por gastar tempo com as minhas próprias coisas. Quando nós estamos com fé e participamos da mesa do Senhor, a gente entende, a gente tem revelação do que Ele fez por nós. Ele nos livrou da morte, vai nos dar uma vida eterna. Ele vivificou o nosso espírito. Nós podemos agora enxergar, se conectar com Deus. Foi algo muito grande que Deus fez através de Jesus por nós. Quando nós chegamos à mesa do Senhor, é para relembrar isso, o que Deus fez. Muitas vezes no dia a dia a gente esquece, vai vivendo a vida de qualquer forma. E a gente vive indiferente, né, para as coisas de Deus. Nós estamos nesse mundo e não somos a luz do mundo, o sal da terra. Vivemos indiferente por aquilo que Jesus fez por nós. Nessa manhã, se arrependa diante de Deus. Lamente por viver para você mesmo, pensando só em você. Deus te resgatou. Pula no colo do Pai, não sai do colo do Pai. Receba nessa manhã o abraço dele. Ele fez muito por você. Se você um dia aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você teve esse novo nascimento, eu te convido a vir aqui à frente, pegar esses elementos, o pão simbolizando o corpo de Jesus, o suco de uva simbolizando o sangue dele vertido na cruz. Venha, pegue esses alimentos, permaneça de pé aguardando que todos peguem, e vamos fazer isso juntos.
Bíblia fala que na noite em que Jesus foi traído, ele estava ali à mesa celebrando a Páscoa com seus discípulos. Ele pegou o pão, ele parte o pão e diz: esse é o meu corpo, que é dado por vós. E deu graças. Semelhantemente, ele pegou o vinho e falou: esse é o sinal da nova aliança que eu faço com vocês. Meu sangue vai ser vertido ali naquela cruz. Como sinal, nós temos uma aliança. A partir de agora, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Nós estamos juntos. Ative a sua fé. Deus tem uma aliança com você e Ele é fiel para cumprir a parte dele. Cumpra a sua. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus na sua vida. E permaneça nele, sendo luz do mundo e sal da terra. Não se conformando com esse mundo, mas se posicionando em fé. Não existe Deus como o Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse grande feito em nossas vidas, de Jesus vir ao mundo, morrer em nosso lugar. A única maneira de sermos resgatados, livrarmos da morte eterna, e termos vida eterna. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Nele não há morte. Nós passaremos a eternidade com Ele, por causa que Ele decidiu obedecer ao Senhor e morrer em nosso lugar. Nessa manhã nós relembramos o sacrifício de Jesus por nós. Obrigado, Senhor. E a minha oração por essa igreja, cuidando dessas ovelhas, é que esse sacrifício venha valer a pena em cada um. O sacrifício de Jesus não seja em vão. O que Ele sofreu, o sangue dele sendo derramado naquela cruz, não seja em vão na vida dessa igreja, desses irmãos. No nome poderoso, o nome poderoso de Jesus, que eu oro. Amém. Vamos ceiar o Senhor.
por esse culto. Obrigado pela sua presença em nosso meio. Obrigado pela oportunidade de crescermos espiritualmente. Obrigado por essa direção, por esse tempo de consagração que vamos ter nesses 21 dias. Nós queremos o Senhor. Nós queremos fazer valer a pena o que o Senhor fez por nós. Que o Senhor abençoe o restante desse dia. Abençoe essa semana. Que o Senhor nos proteja. Livra-nos de todo o mal. Derrame a sua paz, a paz que excede todo entendimento. No nome poderoso de Jesus.